O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Resposta dos espíritos. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Comentário do Espírito Miramês. A linguagem dos homens é pobre para expressar a realidade. Todo esforço feito nesse sentido ainda carece de recursos, no sentido de dizer as verdades que o coração entende com facilidade. Dizem alguns, e algumas escolas espiritualistas ensinam, que a alma, depois do fenômeno da morte, entra no todo universal. E nos parece, por expressão, que ela se desfaz, perdendo a consciência no existir. Cabe a nós, como espíritos, positivar a verdade de que não é isso que acontece. A alma não perde a sua individualidade. Ela a conservará sempre, sejam quais forem as provações por que vier a passar depois de desencarnar. Por vezes, perde a consciência temporariamente, para depois a retornar com toda a sua lucidez. Bom, amigos, já no começo eu gostaria de contribuir trazendo então uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, onde ela nos diz: o ser humano é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos, que permanecem armazenadas na parte mais íntima do ser que é eterno. E segundo essa reflexão de Joana de Ângeles, então, podemos dizer que a individualidade de cada um é o resultado das próprias conquistas e também dos fracassos que ocorreram ao longo da caminhada. Os acontecimentos podem moldar a nossa personalidade positiva ou negativamente, dependendo do quanto estamos comprometidos com valores morais, éticos e com a verdade. Pois é, Regina, esses acontecimentos aos quais você se refere podem ter origens variadas. Eles podem representar as nossas inclinações pessoais, as boas ou as más. Podem também advir de pressões criminosas a nos ameaçar a integridade física ou a de nossos familiares. Podem ter origem em coações sofridas ao enfrentarmos opiniões discordantes da maioria do grupo social ao qual pertencemos, e podem também ser fruto de dependências de vários tipos, como a financeira, emocional, a amorosa, a drogadição e tantas outras que, de uma forma ou de outra, acabarão por abalar e até a delinear nossa personalidade. Podemos também dizer, então, meus amigos, contrariamente, a individualidade e a personalidade, por sua vez, tendem a afirmar-se, aprimorando-se conforme o indivíduo desenvolve valores salutares. A autora espiritual, então, podemos perceber, sugere que tentemos evoluir por fora à medida em que formos evoluindo por dentro, a fim de que a nossa aparência externa seja o reflexo do nosso mundo interior. É Joana. Joana. E por fim, ela diz que é necessário que nos esforcemos, olha só, nos esforcemos para que a individualidade e a personalidade estejam em harmonia, para que sejam refletidos, então, no final das contas, os ideais de beleza e de amor que nos fortalecem a caminhada. Como dizemos sempre aqui, né, Regina e Martinha,
nos esforcemos, né? A doutrina requer trabalho. Ela é aquele fardo pesado, mas, como sempre dizemos, pesado no bom sentido, né? Que nos trazem todas as boas orientações. Mas passemos aí então ao comentário do Espírito Miramês, que nos diz: não se perdem os dons da vida. Eles crescem cada vez mais sob as bênçãos de Deus. A doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido pelo Mestre, como instrutor permanente das criaturas. Ele ressalta em todos os ângulos a mesma doutrina do Cristo, fazendo renascer todos os preceitos que possamos entender na sua profundidade o que falou aos homens da época e que os de agora devem escutar por outros processos que não sejam com a sua presença objetiva. Ele usa os meios disponíveis ao seu generoso coração. Miramês continua dizendo: muitos dizem convictos ao pé da letra, o Cristo voltará, sem atinar como será essa volta. Ele já veio para muitos e continua a vir para os que estão maduros de sentimentos. O Senhor nos aparece pelos processos do amor. O Espírito é imortal e, como comprovação desta verdade, podemos analisar os escritos em todo o mundo, principalmente os que fundamentam as religiões. Amigos ouvintes, Regina e Paulo, podemos perceber os dons da vida, citados aqui então por Miramês, são aqueles com os quais nosso Pai nos presenteou. As sucessivas reencarnações, oportunidades que temos de ir paulatinamente, de encarnação em encarnação, despertando do estado de latência as centelhas divinas que trazemos em nós. Jesus, mestre de amor e humildade, veio nos ensinar ser possível atravessarmos as filas da ignorância, evoluindo intelectualmente e agregando aos conhecimentos os sentimentos fraternos. Quais seriam esses, meus amigos? Os de amor e de caridade ao próximo, a fim de, finalmente, alçarmos voos outrora inimagináveis. Amigos, Miramês ainda diz mais. Ele informa que muitos leem o Cristo ao pé da letra, ou seja, esperando a volta de Jesus. Eles não entenderam ainda que o Cristo já voltou e voltará tantas vezes quantas nós permitirmos o seu regresso, não ao mundo exterior, a este mundo terreno, mas dentro de cada um de nós. O Mestre, que através dos seus exemplos nos ensina ser o amor a maior de todas as virtudes, ele espera e confia que possamos então trilhar esse caminho, como você bem lembrou-nos há pouco, Martinha. Assim sendo, que possamos receber o Mestre de braços abertos, como se suas bênçãos e luzes penetrassem em nossos corações e permanecessem conosco, tanto quanto estivermos conectados com Ele, o nosso amado Mestre Jesus. Regina e amigos, Miramês ainda nos diz mais. Todas elas, as religiões, nasceram das comunicações dos espíritos por processos diversos. A própria Bíblia, da Gênese ao Apocalipse, apresenta vários relatos de comunicações dos anjos com os homens. E essas comunicações continuam por métodos diferentes, mas são os mesmos espíritos anunciando as mesmas coisas, que ninguém morre, que Deus é uma realidade, que nós devemos nos esforçar para viver em paz com a consciência. Pois então, Martinha, Regina Miramês continua, dizendo que, abre aspas, não nos percamos em jogos de palavras, mas procuremos sentir a verdade pelo princípio que vibra em tudo, nos dando a entender que tudo vive dentro da vida de Deus, nos fazendo livres
pelo conhecimento da verdade. Jamais sairemos do todo universal. Porém, a grandeza que sentimos é a de ter consciência de nós mesmos, sentindo e fazendo o que a nossa liberdade nos inspira a fazer. Somos, pois, filhos de Deus que descemos e tornamos a subir para Ele, mas sem perdermos a consciência e expressando cada vez mais a nossa individualidade. Pois é, amigos, sabemos, então, nós estudantes, que a codificação da doutrina espírita executada por Kardec só foi possível devido a essa comunicabilidade dos espíritos, nos trazendo conteúdos similares e difundindo concomitantemente pelos 4 cantos do mundo as informações acerca da imortalidade da alma, não é mesmo, Martinha? É isso aí, Regina. Kardec veio levantar o véu para nós desses entendimentos esquecidos nas nossas almas. E eu ofereço então o livro da Joana de Ângeles, lá no capítulo 21, e esse livro se chama Dias Gloriosos, psicografado por Divaldo Franco, então pelo espírito Joana de Ângeles. A benfeitora espiritual nos relata que sobre a imortalidade da alma e a comunicação dos espíritos, levantando o véu que até então encobria uma multidão de dúvidas, demonstrando de forma inequívoca as verdades eternas. Então Joana nos diz: desde tempos imemoriais, até onde o pensamento possa recuar, as evidências sobre a imortalidade da alma, sua comunicabilidade e a reencarnação se fazem presentes em quase todos os povos e culturas, raças e agrupamentos sociais, constituindo um dos mais antigos demonstrativos da realidade do ser, que não se circunscreve apenas ao amontoado de células de cartilagens na sua constituição molecular. Etapa a etapa, o espírito ascende no rumo da sua destinação gloriosa. Tal saga, a do conhecimento dos valores eternos, é resultado da inspiração que os imortais sempre proporcionam aos seus companheiros de romagem terrestre. Pois é isso, Martinha, e Joana continua a nos dizer: através das comunicações espirituais, foram ministradas as instruções a respeito da pré-existência e da sobrevivência da vida aos fenômenos do nascimento e da morte, esculpindo o mecanismo evolutivo do ir e vir ininterrupto, graças ao qual, da ganga bruta da matéria, se libera o anjo que nela jaz adormecido pela reencarnação. E Joana continua dizendo: criado por Deus e programado para a fatalidade do bem, do bom, do belo e do perfeito, todo o percurso que lhe está destinado terá que ser conseguido mediante a eleição espontânea, o livre arbítrio de que desfruta, constituindo um mecanismo de justiça equânime para todos, assim evitando os diferencialismos característicos das doutrinas ortodoxas e preconceituosas. A reencarnação se apresenta como a solução legítima para todos os problemas que surgem no comportamento dos indivíduos, como dos grupos sociais, estabelecendo processos de dignificação humana ao alcance de todos. Esse admirável conceito filosófico, que pode ser demonstrado pela experimentação de laboratório, constitui por si mesmo o mais eficiente processo de ascensão dos espíritos, que jamais estacionam definitivamente, nunca retrocedendo, porquanto as conquistas adquiridas em uma etapa se transferem automaticamente para outra, armazenando na sua memória extrasensorial ou perispiritual os valores adquiridos. Pois veja então, Regina, o grande diferencial da doutrina espírita, ao meu ver, é o de que nos é oferecido um banquete bibliográfico, ou seja, há muitas obras a serem consultadas e, a par deste banquete, numa travessa especial de prata, vem
o livre-arbítrio. Então nós temos esta nossa autonomia pessoal, com este livre-arbítrio, para procurar o entendimento, o conhecimento através da vasta literatura espírita. E isto nos dá essa tranquilidade para que a gente sinta essa liberdade de entender, de procurar, de nos instruirmos e seguirmos o rumo, aquele rumo que bem entendemos ser o correto. E é fácil a gente bem entender que é o correto, pois tudo está dentro do Evangelho do Cristo, os caminhos estão ali, os roteiros estão ali bem definidos. Outras doutrinas, outras religiões, ao contrário, muitas vezes nos cerceiam essa liberdade, elas engessam o nosso livre-arbítrio e nos oferecem um banquete em que o alimento é posto na nossa frente e nós temos que nos servir daquilo. É como se fosse um PF, um prato feito, entende? O que tem para comer é esse, coma. Não, o Espiritismo não. Ele oferece um banquete vasto, com alimentos variados, e deixa a tua livre escolha, a tua liberdade para se servir. E tudo que é ali servido é da melhor qualidade, obviamente. Eu diria que não só o Espiritismo, eu diria que Deus fez isso para nós. Gostei dessa tua analogia, e Deus serviu este banquete para nós, né? Nos mandou Jesus, que criou o planeta, que aqui estamos, e dentro dessa construção toda, nós já viemos criados por Deus com este livre-arbítrio, e tudo que tu disseste, Paulo, é a interpretação da frase de Joana, que diz que fomos criados por Deus e programados para a fatalidade do bem. Nós, espíritos, fomos criados para o bom, para o belo, para o perfeito, como nos disse Joana nesta minha fala final. E é muito interessante essa justiça, esse mecanismo de justiça que é igual para todos. Então Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, nos criou ignorantes e simples, né? Mas com todos saindo, é como se fosse uma corrida, em que todos estão saindo do mesmo ponto e vai chegar cada um na reta final, que é a evolução do espírito. Cada um chegará lá ao seu tempo. Uns demoram mais, outros correm na frente e conseguem chegar, né? Mas todos saem em igualdade. O que eu gosto de ver, Martim e Regina, é que à medida que a gente vai se libertando, vai tendo intuições, a gente sai de uma mesa de banquete e sai para uma corrida. Né? E outra coisinha, nesta mesa de banquete, além desses alimentos fartos e saborosos, temos também pimentas fortes e sal, muito sal. Ou seja, se a gente, utilizando o nosso livre-arbítrio, abusar da pimenta e do sal, a boca vai sentir. A gente vai sentir, opa, temperei mal esta comida, temperei mal. Eu tenho que ser mais brando aqui, no sal, na pimenta, muito açúcar. Ou seja, a doutrina está ali, o banquete está servido, e a gente, à medida que vai se servindo daqueles alimentos, a gente vai, com a nossa liberdade, sabendo exatamente como temperar, o que comer na hora, a quantidade, etc. E sem esquecer que você vai colher aquilo, né, que você plantou. Ou seja, se você colocar muito sal e colocar muita pimenta, vai ter consequências. Ou se comer demais. Então isso é a lei de ação e reação. Enquanto nós estamos aqui nos servindo de tanto banquete, a Martinha está aqui do lado quieta, né, Martinha? Enquanto vocês falavam, eu pensava também. O Mestre Jesus, ele veio nos trazer a mensagem do amor do nosso Pai através das boas novas. Você pode pensar, viu? O Espiritismo permite. E aí, a Joana, como tantos outros espíritos, são aqueles irmãos que o Cristo disse que nós não iríamos ficar órfãos. Então, o Cristo veio, nos trouxe uma mensagem, nós não entendemos. Aí ela diz, aqui nesta passagem, que desde tempos imemoráveis, até onde o pensamento possa recuar, as evidências sobre a imortalidade da alma. E o Cristo veio lá atrás nos mostrar isso, falar. E o que acontece? Nós caminhamos,
vivenciando as etapas que o espírito tem que ascender rumo à sua destinação, como a Joana diz, mas eu preciso ter esses conhecimentos dos valores eternos que vocês estavam falando agora, para que eu tenha inspiração, para que eu tenha vontade e conhecimento, então, para angariar nessa romagem terrestre valores que vão me levar para uma outra etapa, para levar para uma outra fase. Joana fortalece então a nossa fé e a certeza de que já estamos caminhando há muito tempo e que não estamos sozinhos, meus amigos. Que o nosso Divino Mestre Jesus sempre está conosco. Que assim seja.